Áudios divulgados, gravados em WhatsApp e divulgados nesta terça-feira entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, indicam que eles conversaram 3 vezes na última terça-feira, 12 de fevereiro. Na última quarta, o vereador e filho do presidente, Carlos Bolsonaro, chamou o Bebiano de mentiroso após o ex-secretário-geral da Presidência relatar o ocorrido ao jornal O Globo. No primeiro diálogo divulgado hoje, Bolsonaro e Bebiano trataram de uma reunião do governo com Paulo Tony Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, que acabou não ocorrendo. No segundo áudio, Bolsonaro reclama da ida de Bebiano e dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, da Damares Alves, da Mulher e dos Direitos Humanos, à Amazônia para tratar de obras na região. Nos diálogos que Bebiano enviou ali sobre o presidente, aparece também uma mensagem em que ele se queixava do comportamento de Carlos, mas Bolsonaro tomou o partido do filho. São vários diálogos, Vera Magalhães. Começa com você. Pois é, o Carlos Bolsonaro criou uma jurisprudência demoníaca, né? Que expõe o seu pai, deixa o presidente da República nu aí perante a opinião pública. Ele divulgou com a anuência do próprio Jair Bolsonaro um áudio em que o presidente Jair Bolsonaro aparece falando, né? E aí, agora, Bebiano, chamado de mentiroso reiteradas vezes pelo presidente e por seu filho, se sentiu na possibilidade de retorquir isso, retrucar, dizer que não é mentiroso e que, portanto, aqui estão os áudios que comprovam que sim, eu falei com o presidente da República no dia em que disse que falei. Porque nunca foi dito na reportagem do Globo, que deu origem a toda a cisma da família Bolsonaro, que ele falara com o presidente sobre o Laranjal do PSL. Tinha dito que tinha falado 3 vezes com o Bolsonaro e que, portanto, não haveria crise entre eles. Os áudios mostram que não é bem assim. Já havia uma crise ali instaurada, tanto é que nas mensagens de Bolsonaro ele desautoriza Bebiano em algumas questões. Desautoriza uma viagem à Amazônia, dizendo que não é para que ela aconteça. Desautoriza Bebiano não quer falar sobre ainda o assunto do Laranjal e desautoriza a realizar uma reunião com um diretor da Rede Globo. Então, os áudios mostram claramente que já havia um ambiente envenenado, para usar uma palavra do próprio ex-ministro, entre Bebiano e Bolsonaro, mas mostram que ele não mentira quanto a ter falado com Bolsonaro 3 vezes naquele dia. E aí que quem mentiu neste caso foram Bolsonaro e seu filho. Tem uma discussão algo teratológica ali sobre o que é falar, né? Se a troca de mensagens configura ter falado ou não. É óbvio que sim. Ainda mais mensagens desse tipo, mensagens de áudio em que um literalmente fala com o outro, ainda que não seja uma ligação telefônica. Todo mundo considera que isso é falar hoje em dia, todo mundo fala com as pessoas desta maneira hoje em dia, ainda mais o Bolsonaro e sua família, que são useiros e vezeiros no uso do WhatsApp. Então fica evidenciado, primeiro, que essa crise foi criada única e exclusivamente por birra e picuinha do Carlos Bolsonaro e que ele convenceu o pai a embarcar nessa paranoia, nessa maluquice que está consumindo dias de seu governo e o levou a uma das demissões mais rápidas da história desde a redemocratização. Segundo, que não precisava disso, é normal que um ministro queira abrir um canal institucional com a imprensa, com emissoras de TV, mostra que a preocupação que norteou a demissão de Bebiano pouco tem a ver com o Laranjal do PSL. Esse assunto é quase lateral nas conversas entre os dois. Bolsonaro estava mais preocupado com Bebiano falar com a imprensa do que com qualquer problema de laranja. Quando essa história do PSL entra na discussão, é mais para que o presidente ameace Bebiano. Está dizendo, tô colocando a PF nessa história, usando a PF como se fosse uma polícia política a serviço do presidente para acuar até mesmo os seus. O Bolsonaro que sai dessas conversas é um personagem bastante amesquinhado. O presidente aparece numa situação muito constrangedora, de se estranhar que um presidente que se submeteu a uma cirurgia tão grave, tão invasiva,
esteja preocupado com tantas picuinhas de um governo que mal começou, que tem uma reforma da Previdência pela frente, reforma da Previdência que não é nem tratada numa conversa com o seu secretário-geral da Presidência, fica se ocupando de fofoca do filho, e aí dizem que é a imprensa que faz fofoca. O que se vê ali é um presidente fazendo fofoca de dentro do hospital. É uma figura triste que emerge desses áudios, e agora a gente tem aí a triste constatação de que quem mentiu neste episódio sobre ter falado ou não foi Bolsonaro e não Bebiano. Andreasa, passo a bola para você, para suas primeiras considerações sobre o caso. Vamos lá. Tudo muito degradante, né? Mas eu me sinto obrigado a fazer um preâmbulo aqui, que é o seguinte: fica parecendo de repente que o Bebiano era móveis e utensílios do Palácio do Planalto, que estava lá e o Jair Bolsonaro teve que entubá-lo. Não é assim. Não há um dispositivo na Constituição Federal que estabelece cláusula pétrea segundo a qual Gustavo Bebiano tem que ser ministro do governo Bolsonaro. Ele chegou ali àquela condição de ministro escolhido pelo Jair Bolsonaro. O chamado traidor, mentiroso, quinta coluna, etc. e tal, é uma invenção do Jair Bolsonaro. Ele surgiu no nosso horizonte aqui quando da constituição do PSL como um partido de aluguel. Foi ele que inventou aquele troço. Bolsonaro embarcou, acreditou no projeto. Bebiano depois se torna presidente interino do PSL, bancado pelo Jair Bolsonaro. E o presidente do partido controla o caixa. Delegação de Jair Bolsonaro. Há uma história aí dos dois. Há uma história que nos fez chegar até aqui. Inclusive para justificar o tom dos áudios, entrando nos áudios que nós infelizmente ouvimos nas últimas horas. Há uma intimidade ali, Gustavo pra cá, capitão pra colar. Há uma relação ali estabelecida que pode ter, é normal que tenha se esgarçado. E é evidente que o Bebiano pode até ser um mentiroso, pode ser tudo quanto se fala a respeito dele. Acho que não tem ninguém puro. Nós já batemos muito nele aqui nesse programa, me lembro especificamente quando ele subiu num caminhão para discursar para os caminhoneiros na revolta da boleia. Aquela semana de Venezuela, a qual Bolsonaro aderiu no primeiro momento, não nos esqueçamos. Mas o fato é que, nestes áudios aqui, não é Bebiano mentiroso. Então, não é conversa? Que tipo de discussão é essa? Trocando palavras um com o outro, discutindo via mensagem de aplicativo no telefone celular? Conversaram, pronto. Isso já está passado, isso já é passado. Eu quero falar sobre um aspecto do conteúdo. O conteúdo é muito degradante da conversa toda, mas um em especial me chama a atenção. Não há nenhuma novidade em que a TV Globo, as organizações Globo sejam inimigas do Jair Bolsonaro. Isso está declarado. Declarado, não quero esse sujeito aí, embora tenha se encontrado com outros membros do governo. Não quero esse sujeito aí. O que é muito ruim, muito nocivo, na palavra do presidente, é a manifestação para a qual eu abro aspas. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos nos aproximando da Globo? Bem, por que um presidente da República está preocupado com esse tipo de mensagem a ser passada para as outras emissoras que não a TV Globo? Qual é o problema de um presidente se aproximar de todas e dialogar com todas as emissoras? Fica parecendo que há algum grau de acordo para a exclusão da Globo. Fica parecendo que o presidente da República deve satisfação a emissoras de televisão. É feio esse troço, feio, achei esquisito. Mas vamos em frente. Vamos lá, Joel, agora você. É o tipo de coisa que, vindo a público, tira imediatamente aquele véu que deveria existir entre a sociedade e o poder, né? Essas conversas de bastidores aí que de nenhuma maneira pegam bem pro poder. E eu pelo menos adoro discussões filosóficas, eu sou da filosofia, o que é falar, né? Mas talvez pro debate público nacional e pra vida política brasileira esse não devesse ser bem uma discussão do momento, né? Discutir a filigrana do sentido da palavra. Eu lembro do Clinton nos Estados Unidos, anos 90, teve a discussão sobre o que era sexo.
Porque se ele tinha ou não tido relações sexuais. Agora, será que o que é falar? Falou ou não falou? Bom, a conversa entre o Bolsonaro e o Bebiano está estabelecida. E olha que absurdo. Se instaura uma crise no governo e se desmoraliza o governo sobre um fato absolutamente banal. Será que Bebiano falou ou não falou 3 vezes com o Bolsonaro? E isso só virou uma crise porque o Carlos Bolsonaro deflagrou isso, acusando o ministro de mentiroso. O ministro, inclusive, num dos áudios aí, reclama com o Bolsonaro justamente disso, né? Como é que um filho pode chegar lá fritando um ministro da República? E, enfim, criou-se isso. O Bolsonaro chancelou essa afirmação. Não houve conversa. Bebiano é um mentiroso. Daí levantou-se o problema, a questão. Bom, se o Bebiano é um mentiroso e um traidor, o que ele está fazendo lá? Se esticou por vários dias o Bebiano ministro antes de ser finalmente exonerado ontem, né? E ontem ele é exonerado. Jair Bolsonaro grava um vídeo falando bem do Bebiano para soltar em redes próprias. Não foi para as redes sociais públicas do presidente, mas gravou um vídeo agradecendo, falando bem do trabalho do Bebiano na campanha, do curta estadia dele como ministro e no trabalho dele no governo Bolsonaro já. Ou seja, era um traidor ou é alguém que você agradece pelo serviço e diz que fez bem? E se você teve que gravar um vídeo assim, por quê? O que você estava esperando em troca? E ainda, logo depois disso, saem esses áudios mostrando que, de fato, Bebiano tinha conversado com Bolsonaro. A relevância desse fato em si seria 0. Mas dado que o Carlos Bolsonaro e o presidente transformaram isso num ponto de honra, numa acusação, virou algo sério, desmoralizou o governo. E desmoralizou, tirou boa-fé, tirou confiança de uma forma desnecessária, por um problema criado de uma forma absolutamente gratuita. Uma possível crise havia se instalado. Ok, surgiu o Laranjal do PSL. Bebiano era presidente interino do partido ao longo da campanha. Talvez esteja envolvido. É uma questão para qualquer presidente manter ou não manter esse ministro. Essa questão era real. Tudo que foi criado em cima disso depois, essa briga desnecessária, essas acusações que tiveram que ser desditas e que agora desmoralizaram o próprio presidente, isso foi tudo desnecessário, fruto do filho, nesse caso, do filho Carlos do presidente, que num ato absolutamente vaidoso, de egoísmo, de um projeto puramente pessoal de poder, coloca em risco, coloca na fogueira o próprio governo do pai dele. Carlos não só concorreu e venceu a mãe numa eleição, como agora mostra-se mais do que disposto de queimar o governo do próprio pai, como queimou. O presidente saiu mal na foto agora que revelaram os áudios mostrando que sim, Bebiano falou com Jair Bolsonaro. E tudo isso, hein, Vera, por falar em foto, Joel, no dia em que ele publicou agora há pouco, por exemplo, uma foto da sua primeira reunião ministerial depois da cirurgia, na véspera da entrega do texto da reforma da Previdência ao Congresso e também no dia, né, hoje, por exemplo, em que o projeto anticrime do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro, chegou ao Congresso Nacional. Tem um périplo de ministros, o Onix, o Santos Cruz, Vera. Exato. Tem uma certa tentativa aí, orquestrada por vários setores do governo, de mostrar que o governo está funcionando, que não está paralisado por essa crise, dizer que é fofoca da imprensa e que está tudo sendo tocado, né? Tem a iniciativa do Sérgio Moro, que foi levar pessoalmente, acompanhado de outros ministros, o seu projeto que a gente vai discutir logo mais. Tem a reforma da Previdência, que também vamos discutir, mas o fato é que a crise não cessou, ela não foi estancada. Não foi estancada por pura inabilidade do governo. Teve sucessivas possibilidades de estancar uma crise que ele próprio já criara, como o Joel acabou de dizer. Essa negociação de um vídeo reconhecendo as virtudes do Bebiano, agradecendo, ela foi feita como uma forma de desagravo, mas ela incluía que Bolsonaro também divulgasse o vídeo, também fizesse algum gesto. E isso, mais uma vez, de uma forma mesquinha, provavelmente insuflada pelo filho, não foi feito. E o custo pode ser maior. Bebiano está aí, está dando todas as mostras de que vai falar provavelmente, já vazou, esses áudios já foram vazados. Ele trocou a foto do seu Instagram, colocou uma foto em que ele aparece num clube de tiro, armado e perigoso. Todos os sinais vão sendo dados de que o governo pode pagar caro por humilhar publicamente
um aliado. No Congresso, a coisa também vai para lá de bagunçada na véspera da chegada da reforma da Previdência. Os ministros todos foram lá, posaram para foto, mas o fato é que o pau está comendo no plenário agora. A gente vai falar disso aqui depois também. Então, não se engane quem ingenuamente acha que está tudo correndo bem e que não tem nenhuma articulação política. A Câmara é uma feira livre a céu aberto na véspera da chegada da reforma da Previdência e os ecos dessa crise ainda vão se fazer ouvir muito rapidamente. Andreasa, você pede a palavra. Eu peço a palavra porque acho que a gente precisa antecipar essa pauta e que a Vera deu o gancho agora. O governo foi derrotado esta tarde na Câmara. Recebeu um recado claro do parlamento. Foi aprovado o pedido de urgência para apreciação da derrubada daquele decreto assinado pelo Mourão, que é um decreto do Bolsonaro, que amplia o escopo de quem pode classificar documentos como sigiloso. O governo foi derrotado por 370 votos a 50. 50 votos a favor do governo. Só o PSL, e nem todo. Só o PSL votou pela manutenção do decreto, tentando evitar a apreciação. Vejam o recado que o parlamento deu. E aí, é claro que essa crise potencializa essa situação. Vejam, minha gente, o governo, eu insisto nessa tese, falamos aqui diariamente, o governo não tem articulação política. O governo não tem entrada no parlamento. Não sei o que o Onix está fazendo, certamente sei o que o Major Vitor Hugo não está fazendo, que é articular a sua base. O recado é claro, os adversários farejam a carniça. Essa derrota do governo, esse recado, foi articulado pelo PP. Vejam o poder desses partidos do Centrão. Articularam uma derrota do governo, claro. O governo pretende apresentar amanhã, o presidente levará amanhã o projeto da reforma da Previdência à Câmara. E está há uma semana paralisado em função de fofoca e de acusação no Planalto sobre quem é mentiroso e quem não é mentiroso, sendo todo mundo mentiroso aparentemente. Vejam o recado, isso não é brincadeira. Diga, Joel. A política sendo tratada como uma extensão das brigas ideológicas de rede social, né? É isso que dá. Na hora de realmente fazer o que interessa à população, fazer as coisas andarem, tá tudo desarticulado. O Congresso, uma verdadeira terra de ninguém, cada um ali com a sua opinião, com a sua vontade. O governo tem uma derrota maciça nesse ponto aí, que talvez não seja central do governo, mas é um péssimo sinal, né? Porque projetos importantes vêm aí. E enquanto isso, o presidente preocupado com a relação de seus ministros com a mídia. Mas olha que inconsistência, olha que incoerência. Ele não gostou que o Bebiano iria se encontrar com o Paulo Toner Camargo, né? Só que o Paulo Toner Camargo já tinha se encontrado com outros ministros. Com Augusto Heleno, com Santos Cruz, já tinham recebido ele, e inclusive em reuniões que constavam de suas agendas. Bolsonaro não viu? Bolsonaro achou normal que outros ministros seus tivessem se encontrado com ele, com o diretor da Globo, e depois reclama do Bebiano? É absolutamente inconsistente. É um presidente que está nesse caso, pelo menos, se mostrou bastante perdido aí, e por um problema, um medo de mandar uma mensagem ruim para outras emissoras, ou sei lá o que fosse, cometeu aí e entrou numa briga totalmente desnecessária e que está fazendo mal para o governo. Ele está pagando um preço agora e talvez esse preço aumente daqui por diante. Só falando aí do decreto, o mérito ainda vai ser votado, o mérito que derruba efetivamente o decreto assinado pelo general Hamilton Mourão, mas foram sucessivas derrotas do governo nas preliminares do mérito. Primeiro, votou-se a urgência, a transformação da urgência desse decreto decreto legislativo que derruba o outro apresentado pelo general Mourão. Então, o governo perdeu nessa. Na sequência, a deputada Bia Kicis apresentou um requerimento para retirada do assunto da pauta, para tentar que o governo ganhasse tempo e não fosse derrotado na véspera da apresentação da reforma da Previdência. Foi novamente derrotado. E agora se vota o mérito do decreto legislativo. Se passar, você tem aí uma brecha, pessoal, de decretos legislativos para derrubar decretos do presidente, justamente o decreto que foi a via escolhida por Bolsonaro para acelerar
as suas decisões, acelerar medidas, passar por cima do parlamento. Então também tem esse viés do parlamento dizendo, aqui não, meu caro, aqui você vai ter que passar pelo Congresso. O Congresso não vai poder ser bypassado. Essa coisa de fazer decreto para tudo não vai se criar aqui. Então tem dois recados aí. Este de que decreto não pode virar a moda, e a segunda que para negociar a reforma da Previdência tem muito chão e muita conversa. Diante desse clima de conflagração que atinge essa situação da base, que vai se desdobrar ainda em novas revelações do caso Bebiano, esses áudios que vão certamente ser exibidos no Jornal Nacional, nas outras emissoras de TV, etc., começam a ficar em dúvida se Bolsonaro vai efetivamente cumprir o seu plano de ir pessoalmente ao Congresso levar a reforma da Previdência. Começo a achar que ele pode mandar pelo Paulo Guedes e aí fazer um trabalho de articulação de bastidores. Aliás, é isso que está faltando. Não está faltando pose para foto, não está faltando vídeo, não está faltando imagem. Imagem não é tudo em governo. O governo requer política. O que está faltando nesse governo é política. Se tivesse sido feita mais política e menos lacração nas redes sociais, o governo não estaria passando por essa crise absolutamente desnecessária. Muito bem, como a gente disse agora há pouco, quem foi ao Congresso hoje foi o ministro Sérgio Moro, também o ministro Onyx Lorenzoni, acompanharam também da ministra Damares Alves. E aí eles foram entregar o outro projeto importante, o projeto de lei anticrime. No meio do caminho ali, né, vamos explicar, o juiz Sérgio Moro antes, ele deu algumas declarações à imprensa porque o presidente Jair Bolsonaro havia assinado o decreto pela manhã, aspas de Moro. Houve uma reclamação por parte de alguns agentes políticos de que Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção, que crime organizado e crimes violentos. Então nós acabamos optando por colocar a criminalização do Caixa 2 num projeto à parte. Essa talvez seja a grande novidade, o fatiamento do pacote. Grande parte do pacote é composta por leis que combatem o crime organizado, como eu disse, o combate violento à corrupção. Segundo Moro, além das penas para esses crimes aumentarem, também serão criados mecanismos para aprimorar a investigação. Depois de uma reunião no Planalto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que não vê problemas na separação dos projetos e negou que haja resistência dos parlamentares na questão do Caixa 2. Girando aqui os comentaristas do 3 em 1, Carlos Andreasa. Mas para, doutor Moro, ministro Moro, esse fatiamento é uma derrota. Sinto muito em dizer, pode tentar vender como estratégia, algo diferente, pode fazer o que quiser. Está relativizando, inclusive, o Caixa 2 como crime, colocando, aliás, como de fato é, num patamar menor do que o da corrupção. Não era assim nos tempos do Dr. Moro na Lava Jato. Naquela ocasião, o modus operandi era de que tudo era igual. Corrupção, propina, Caixa 2, tudo a mesma coisa. Era tudo tratado da mesma forma. Então agora vejam que, se tornando político, entrando para um governo, o Moro flexibiliza o entendimento do Caixa 2 e fatia o projeto, evidentemente cedendo à política e à pressão dos políticos. O Caixa 2 ficou para depois. Ora, mas não era até ontem ou anteontem a joia da coroa do projeto? Havia duas joias da coroa. Uma inconstitucional, vai acabar no Supremo e vai ser derrubado, que é via projeto de lei tentar legislar sobre a possibilidade de cumprimento de pena após condenação em segunda instância. A outra era a criminalização do Caixa 2, estabelecimento de grau de pena. Não entendi, realmente não entendi. O projeto foi dilapidado antes de ser mandado para o parlamento? Não entendi, realmente não entendi. Sua análise, Joel? Pois é, o Sérgio Moro, 2017, ou seja, recentemente, estava dizendo que Caixa 2, o dinheiro usado para financiar a eleição, ele era mais grave ainda do que corrupção, né? Hoje voltou para dizer que não, peraí, corrupção é pior do que Caixa 2, não é tão grave assim.
As frases pegam mal, porque realmente ele mudou de uma posição que igualava as coisas para uma que agora cria esse matiz. Agora, do ponto de vista estratégico, se facilitar para ele a aprovação do pacote anticorrupção, anticrime organizado no Congresso, pode até fazer sentido. Como a Andreasa bem falou, é de certo sentido uma derrota. Ele sentiu que o pacotaço inteiro não seria aprovado, mas na política você tem que fazer o que é possível também. Então, não necessariamente isso é ruim. Deixa o Caixa 2, a criminalização do Caixa 2 para ser votado em outro momento e tenta passar o que dá nesse pacote agora. Eu acho sempre importante repisar nisso. Dentro do pacote do Moro tem coisas muito questionáveis e algumas muito ruins. A gente sabe do problema da violência policial no Brasil. Tanto os homicídios no Brasil cresceram, como os homicídios policiais também cresceram ao longo dos últimos anos. A gente sabe, sim, que a polícia militar muitas vezes chacina, mata pessoas, executa de maneira totalmente ilegal. Na prática, hoje em dia, a imensa maior parte desses assassinatos passam impunes. O que o pacote legislativo do Moro pode fazer é dar a chancela legal, é tornar legal o ato do policial de matar uma pessoa, tornando o excesso de legítima defesa. Se o policial dizer que levou um susto, que estava movido pela emoção, ele não vai receber pena por isso. Você está chancelando algo que hoje em dia passa porque a justiça não tem funcionado direito. Você vai mudar a regra do sistema para dizer que a justiça, mesmo que funcione direito, vai passar a mão nesses crimes, vai passar a mão na cabeça de quem cometeu esses crimes. Isso é muito grave. A gente sabe como as violações de direitos humanos no Brasil são um problema crônico. E esse ponto desse pacote, que atende a uma demanda da campanha do Bolsonaro, uma demanda desumana, é muito grave e não pode passar dessa maneira impune sem ninguém dizer nada. Vai, Vera Magalhães. Eu acho que o pior que tem aí para o ministro Sérgio Moro é a sua mudança em relação ao Caixa 2, Silvio. Ele disse em 2017, abre aspas, que Caixa 2 é pior que corrupção. É pior porque não significa um desvio para enriquecimento e sim uma trapaça, um crime contra a democracia. Me causa espécie quando alguns sugerem fazer uma distinção entre corrupção para fins de enriquecimento ilícito e a corrupção para fins de financiamento ilícito da campanha eleitoral. O que ele está fazendo agora é justamente fazer uma distinção. Está destacando esse ponto do seu projeto original, mandando separadamente para o Congresso, o que poderia ser feito por uma questão de estratégia sem que ele precisasse fazer essa mudança na sua própria declaração para agora dizer que Caixa 2 é menos grave que corrupção. Mesmo porque tem todo um escopo da Lava Jato que leva a que várias condenações venham sendo feitas equiparando Caixa 2 à corrupção. Como não havia tipificação do crime de Caixa 2 para além da Justiça Eleitoral, procuradores e juízes da Lava Jato têm feito condenações mais duras para esse tipo de crime por considerar que ele equivale sim à corrupção, que o Caixa 2 pressupõe que vai haver um pagamento da conduta lá na frente por parte do agente público. Então, coloca em xeque toda uma jurisprudência da Lava Jato que iria ser discutida pelo Supremo lá na frente, que pode levar, inclusive, a absolvições por alguns crimes na Lava Jato. Então, eu acho problemático esse aspecto e acho que começa a mostrar para o Moro a realidade da negociação política, algo para que ele talvez não estivesse devidamente preparado, como, aliás, parece todo o governo não estava preparado. Eles pareciam partir de um princípio que a chancela dada ao Bolsonaro nas urnas validaria automaticamente no Congresso todos os seus projetos, e não vai ser dessa forma. Esse projeto, por exemplo, foi fatiado porque o Onyx Lorenzoni fez o Moro perceber que essa questão do Caixa 2 poderia ser o bode que deputados e senadores deixariam na sala para não aprovar nada do pacote. Ao destacar essa parte do pacote, ele já está admitindo sacrificar esse ponto, fazer com que ele não seja aprovado, para que o resto seja, para que se salve alguma coisa, para que ele tenha essa vitória de aprovar o resto do projeto, que vai ser enviado na forma de 2 projetos, um de lei complementar e um projeto de lei. Os outros 16 itens que são alterados ou na legislação penal ou na legislação eleitoral pelo pacote do Moro são divididos em 2 projetos que têm uma tramitação mais fácil agora que esse bode na sala do Caixa 2 foi retirado.